Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 10 de junho de 2022, às 22 horas e 19 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. Pré-jogo difícil, semana complicada para o Corinthians. O Corinthians perdeu a liderança do campeonato, perdeu o jogo na terça-feira também. Ontem perdeu um dos grandes ídolos, não vou dizer grandes ídolos, né, mas um dos grandes jogadores dessa história recente do Corinthians. Triste, de uma maneira que a gente não queria, mas a vida segue, né? Corinthians já teve outros grandes jogadores, né? Não tô comparando tamanho nem qualidade, mas Rivelino, Marcelinho, Luizinho, Tevez, Guerreiro, Ronaldo, Chicão, enfim, Ralph, Rincon, Vampeta, muitos jogadores vieram para o Corinthians e saíram e o Corinthians continua, né? Então a vida é assim, o futebol é assim, então a gente segue. E bom, antes de começar de fato o programa, queria deixar os recadinhos aqui de sempre. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, se é a primeira vez que tá chegando no canal, se inscreve no canal, né, para dar aquela moral. Vamos tentar tornar aí o canal mais relevante para a plataforma, para que mais pessoas possam entrar, conhecer o conteúdo, é, interagir com a gente, né? Ultimamente a gente só consegue através de comentários, né? De vez em quando algumas pessoas deixam os comentários lá. Teve uma vez que um cara, acho que foi o YouTube Nerd, né? Um amigo aí que a gente conhece nas lives de outros canais aí e tal, ele se inscreveu e ele falou, pô, o áudio tá baixo, tá? Eu falei, fazer o que, né? Mas de toda forma, entra, se inscreve no canal aí, dá aquela moral, vamos tentar tornar aí o canal mais relevante para a plataforma. De todo jeito, o áudio desse vídeo aqui ele é transformado em podcast, distribuído em diversos agregadores de podcasts, né? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, enfim, a grande maioria ali. Eu vou pensar ainda se eu vou mandar para o Apple Podcasts. Afinal, não custa, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas acho que eu vou acabar mandando sim pro Apple Podcasts. Mas por enquanto eu não estou mandando não. De toda forma, se está ouvindo no Spotify especificamente, avalia o podcast, dá ali as 5 estrelinhas, se for o caso, né? E segue o podcast lá também, para também deixar ali mais interessante na plataforma, para o Spotify poder recomendar para mais pessoas. E enfim, tem uma quantidade boa, uma quantidade legal de ouvintes no Spotify, bem maior do que é do que é no YouTube. De toda forma, se você conhece pelo Spotify, se você ouve o programa no Spotify, vem pra cá pro YouTube, se inscreve aqui, dá essa moral aqui também, beleza? Outra coisa, se você já é inscrito no canal, se você costuma assistir os vídeos aqui, recomenda pro amiguinho. Fala, ó, tem um cara que fala de Corinthians aqui, entra lá, se inscreve, vamos ajudar aí o canal a se tornar mais relevante. Beleza? Recados dados, então vamos começar já a falar de Corinthians, enfim, é por isso que eu tô aqui, para falar de Corinthians, especificamente de Corinthians, né? Única e exclusivamente de Corinthians. Então vamos falar aí do assunto que assolou aí o noticiário do Corinthians ontem, na quinta-feira. Todo mundo sabe que na terça-feira o Jô foi para uma balada, foi para um pagode, foi lá tocar os instrumentos lá de percussão dele lá, junto com uma galera. Acho que aquele ex-jogador que era do São Paulo, Michel Bastos, estava lá também. O Corinthians jogando, ele de costas pro jogo, pouco se importando com o que estava acontecendo, com os companheiros, com a situação. O time com um monte de desfalques, tentando se manter na liderança do campeonato, ele nem aí, tomando no gorazinho dele lá, se divertindo e tal. Na quarta-feira ele não foi pro treino,
E no final do dia ele mandou uma mensagem lá por WhatsApp, falou que os procuradores não, né, os empresários, representantes, né, dele iriam resolver a situação lá no CT no próximo dia, que foi ontem. Bom, eles se encontraram lá e aí acabaram decidindo por rescindir o contrato amigavelmente, tá? Então o Jô, ele abriu mão, por assim dizer, dos salários dele até o final do contrato, né, que iria até dezembro de 2023, e só que ele tinha, o Corinthians tinha dívida com o Jô da primeira passagem, eu acho que direito de imagem dessa nova passagem, ou talvez luvas, alguma coisa assim, né? Então o retroativo o Corinthians vai continuar pagando, acho que se não me engano eram algumas parcelas de 50 mil referente a 2017 e outras parcelas de 150 mil referente à aquisição em 2020. Então daria uns 200 mil por mês ali que o Corinthians vai continuar pagando até dezembro de 2023. Tá? No mais, o salário em si ele abriu mão, então somando tudo dá uns 14 milhões de reais. Porém ainda tem aquela bucha do Japão lá, né? Quando ele acabou saindo do Japão, veio para o Brasil, o Corinthians contratou e o time japonês acabou entrando na FIFA falando que o Corinthians aliciou o jogador e tudo mais, e parece que a FIFA deu parecer positivo para o time japonês e o Corinthians recorreu, mas muito provavelmente o Corinthians não vai ganhar a causa e vai ter que pagar cerca de 18 milhões aí para o time japonês, tá? A ver aí como é que vai acontecer, não vale a pena entrar, sofrer por antecipação, né? Deixa acontecer e aí quando acontecer a gente comenta. Especificamente falando do Jô. O Jô, eu vi eles, é a mesma coisa do William, tá? Tanto a gente que é mais velho já, né? Pô, a gente já tá ficando velho, né? Então, a gente que acompanhou o futebol nos anos 90, eu particularmente de 95, 96 para cá, provavelmente 95, eu lembro especificamente da final do Campeonato Brasileiro de 94, que o Corinthians perdeu. Eu devia ter 10 anos de idade na época. E lembro também, acho que da final do Paulista de 93, mas pô, eu não lembro desses jogos no meio tempo, né? Não tenho lembranças, então ficou marcado para mim esse jogo da final de 93. Eu tava num aniversário e aí acabei ficando na sala junto com outras pessoas assistindo o jogo, esperando um pedaço de bolo. E aí, tipo, desde então eu acompanho o Corinthians, né? Passei a ser corintiano, né? Eu não me lembro de como eu me tornei corintiano, para falar a verdade. Eu sei que eu sou corintiano. O momento exato que eu me tornei corintiano, eu não sei. Acho que eu sempre fui corintiano. E só que a minha lembrança mais antiga de Corinthians é dessa final de 93. Eu não lembro, tipo, do título de 90, por exemplo. Não lembro. De toda forma, para quem viu ali parte dos anos 90 e os anos 2000 inteiro, então quer dizer que acompanhou praticamente a carreira inteira do jogo, tá? Então 2003, quando ele subiu, 2004 ele já se estabeleceu ali no time, né? Era o time do Tite no Campeonato Brasileiro, inclusive. O Corinthians estava mal, o Tite chegou, deixou o Corinthians acho que em quinto ou quarto no campeonato, numa arrancada muito boa, assim, era o time que tinha Jô, tinha Rosinei, tinha Edson, tinha, se eu não me engano, Coelho, tinha também, muita gente acho que já viu o gol do cara que pega a bola, tá meio mancando, pega a bola e mete na gaveta, era se eu não me engano, era Fábio Baiano. Enfim, o Jô foi peça importante nesse time. O Jô também jogou no Corinthians com o Tevez em 2005. Ele foi negociado ali em junho, provavelmente de 2005, para o CSKA de Moscou, tá? O CSKA da Rússia. Depois ele ficou bastante tempo lá na Rússia. Depois chegou até
disputar e de repente até ganhar a posição do Wagner Love lá, né, se eu não me engano. Depois foi negociado ali com o futebol da Inglaterra, né, jogou no Manchester City, jogou no Everton. Veio pro Brasil, né, voltou pro Brasil em certo momento ali. Acho que para jogar no Internacional eu já não vou saber a ordem correta, né, se ele veio primeiro pro Internacional e depois foi pro Atlético Mineiro. Mas de toda forma, o Jô ele teve uma carreira até que longa ali na Europa. Ele começou muito novo, com 16 anos, tá? Então, tipo, de 2003 pra, sei lá, 2011, são 8 anos, né? Então ele tinha 24 anos ainda. E ele tava aqui no Brasil para jogar no Internacional, de repente. Depois fez uma Libertadores muito boa, foi campeão e artilheiro da Libertadores com o Atlético Mineiro. O ponto é que o Jô, ele. É muito estranho falar isso, né? Mas ele, tipo, gostava da noite, sabe? Tipo, quando a gente. Antigamente não tinha, né? Rede social, então a gente não ficava sabendo disso, né? Depois que as redes sociais passaram a fazer mais parte aí do cotidiano das pessoas, né? O Jô. Não o Jô, né? Mas a gente começou a se inteirar mais, conhecer melhor as pessoas e de repente não gostar mais tanto delas quanto a gente gostava antes, né? O caso específico do Jô quando veio à tona aí, tipo, que ele era baladeiro e tal, eu fiquei meio que de surpresa, assim, né? Eu tinha uma ideia meio que alienada dos jogadores de futebol, que eles eram jogadores, estavam pra casa, treinavam, igual todo mundo, né? Mas na verdade não é assim, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, e realmente não sabe, né? E o fato é que o Jô sempre gostou aí de dar umas saidinhas aí, né? Foi o que não fez ele ficar tanto tempo na Europa, ter voltado para o Brasil com 20 e poucos anos, não ter ficado tanto tempo no Internacional. Depois, apesar de um 2013 muito bom no Atlético Mineiro, 2014 já não foi tão bom, né? Ele acabou indo para a Copa, né? Mas depois da Copa desandou tudo. Aí acho que ele foi para a China. Quando ele volta em 2016 pro Corinthians, ele volta tipo gordo, tal, né? Fica ali, volta em 2016, fica um tempo treinando e estreia em 2017. Aí ele vira evangélico, né? Ele evangélico ali, rezando bastante, não bebia, fazia gol e tal. Aí vai pro Japão, quando ele volta, já volta tudo errado de novo, né? Bom, de toda forma, ele tem bons números pelo Corinthians, né? Se eu não me engano, ele é o artilheiro do século, ele é o maior artilheiro da arena, o único jogador do Corinthians que foi é, campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso foi em 2017. Se eu não me engano, foi o único jogador do Terrão a ser bola de ouro do Brasil, né? Isso em 2017 também. Então o Jô, ele tem bons números, ele foi um grande jogador da história do Corinthians, tá? Ele foi grande na história do Corinthians. E o que me deixa triste é a forma como ele saiu, né? Uma coisa você assim, tipo, chegou no final da temporada, não quer renovar, vai para outro time, né? Vai para terminar a carreira, tipo, sei lá, na Arábia, em algum lugar aí, né? E beleza. Agora, da forma que foi, ele já fazia tempo que estava dando brecha, sabe? Ano passado, principalmente. No final do ano, ele fez uma revoada que sumiu por 3 dias. No aniversário dele também sumiu por 2 dias. Ontem não, nessa semana faltou de novo. Vai pra balada, vai pra temaqueria. Parece que ele tava fazendo de tudo para que o Corinthians mandasse ele embora, sabe? Parece que ele tá fazendo de propósito. Aí quando ele viu que o Corinthians não ia mandar ele embora, ele acabou pedindo para sair, né? Não sei, isso aqui só tô
falando, às vezes estou falando até demais, né? Mas o ponto é que quando parecia, né, ele voltou, ele emagreceu, ele estava jogando bem, estava fazendo gol, aí do nada ele simplesmente, cansei, quero parar. É estranho, né, mas acontece. A gente fica triste porque apesar de eu não achar que ele seja um ídolo meu, era um jogador que eu tinha carinho, que eu gostava, eu passei bastante pano para ele quando ele voltou pro Corinthians em 2016. O pessoal ficava zoando, né? Tipo. E aí, tipo, sempre tinha que defender e falar que, pô, respeita a história do cara. O cara jogou Copa do Mundo, o cara foi, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, jogou na Europa, etc. Mas, enfim. Foi, né? Foi. E tomara que siga a vida dele aí, siga bem, consiga cuidar da família dele, dê menos trabalho pra dona Cláudia aí. E vida que segue, tá? Bom, outra coisa que aconteceu. Eu não sei dizer se foi ontem ou não. Acho que foi ontem. Eita, apertei o botão errado aqui. Mais uma iteração aí nesse caso do Rafael Ramos. O delegado lá do Rio Grande do Sul, que está tomando conta desse processo aí, ele simplesmente falou que não tá nem aí para perícia oficial da STJD e que ele vai indiciar ali o Rafael Ramos de toda forma, tá? Acho que nem é STJD, é só STJ, né? Bom, aí vai ficar, se ele fizer isso mesmo, vai ficar a cargo do Ministério Público, né, de se vai acatar ou não para poder seguir ali com o julgamento, tá? Ou arquiva o processo. De toda forma, teve um laudo oficial da perícia do STJ que é STJ, enfim, não sei também, que deu laudo inconclusivo. Tem duas perícias de caráter forense do Corinthians, em que o laudo deu que o Rafael Ramos não foi racista, né? Não teve injúria por parte do Rafael Ramos, então o cara tá fazendo isso por sei lá por quê, mano. Mas de toda forma, ele pretende, segundo ele no caso o advogado, pretende ainda indiciar o Rafael Ramos e aí vai ficar por conta do Ministério Público, né? Se vai acatar ou não, se vai seguir com o processo ou não, tá? Coisa chata, né? Mas acontece. Aí, hoje, se não me engano foi às 13h30, teve entrevista coletiva lá no CT do Corinthians. Roberto de Andrade e Alessandro estiveram ali à disposição da imprensa, né, para responder as mais diversas questões. O mais importante que eles falaram, né, os dois lá, eles falaram do caso Jô, falaram que eles apuraram o vídeo lá, né, tudo, conversaram entre eles lá e já tinham em mente que não teria outra alternativa senão rescindir com o Jô. Então eles conversaram com o staff do Jô, eles não conversaram com o Jô em nenhum momento. Isso foi o Alessandro mesmo que falou, né, que o Jô não teve a manha nem de ir lá no Corinthians, simplesmente mandou os assessores irem lá, tá? Os representantes, no caso. E eles rescindiram, como eu falei há pouco ali, e vida que segue, né? O Corinthians não precisa pagar os salários de agora em diante, mas ainda tem que pagar tudo aquilo que estava devendo, né? Referente à passagem de 2017 e as luvas agora dessa passagem de 2020. Eles falaram do Luan, falaram que eles estão preocupados com essa situação, né? Que o Luan não tem lesão, mas sente dor, ninguém sabe o que está acontecendo de fato. O que é fato é que o Luan, eles têm que resolver a situação e que tem clubes interessados, eles vão conversar com o Luan, se o Luan achar interessante sair, né, ir para outro clube para ele poder jogar e dar seguimento na carreira, é assim que vai ocorrer, tá?
Acho que falaram também sobre o pessoal que está voltando, né? Falou que nenhuma ação vai ser tomada até dia 18 do mês que vem, porque eles têm contrato e aí, como eles voltaram, eles têm que cumprir 30 dias de férias, né? E aí são 5 jogadores, se eu não me engano. Se eu não me engano é o Matheus Vital, Léo Natel, Ramiro, o Madison que estava em Portugal e o Nathan Palafoz que estava na Espanha. E eles vão voltar, vão cumprir aí os 30 dias de férias e aí mês que vem, quando abrir a janela, eles vão estar ali disponíveis para serem reintegrados ou não, tá? Eles falaram que o técnico vai avaliar e aí se tiver proposta negocia, se não tiver o técnico vê e aí eles dão um jeito do que vai acontecer. Sobre o caso do Bruno Mendes, eles falaram que o Bruno Mendes tem uma proposta, que eles têm a proposta do Internacional, estão negociando, já deram o valor que o Internacional precisa desembolsar, porém o Internacional não está chegando ali no valor que eles querem, né? O Alessandro falou que falta pouco, com um pouquinho mais de esforço, o Internacional consegue chegar no valor proposto, né? Que não é o valor de 6 milhões de dólares, que é o que está na multa, é um valor menor. Então, só depende do Internacional para ficar ou não com o Bruno Mendes. De toda forma, eles falaram que o João Vitor pode ser negociado, tem proposta, né? E que talvez pode ser que aconteça de negociar um ou dois jogadores aí no meio do ano, tá? Acho que eles não chegaram a falar isso não, de negociar um dos jogadores. Deve ter sido o Duílio que falou na terça-feira. Mas eles falaram especificamente do João Vitor. Pode ser que seja vendido sim, tá? Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Já falei bastante aí sobre o extracampo do Corinthians, né? Vamos dar uma passada aqui na tabela do campeonato. Essa aqui é a tabela do Globo Esporte, né? Acho que no pré-jogo, no pós-jogo que eu estava fazendo, eu tinha pego ali uma tabela provisória, né? E nela, até o momento, se eu não me engano, eu não lembro qual time que era, que tava vencendo e acabou levando a virada, e aí o São Paulo voltou pro G6, tá? Não era o Curitiba, era um outro time. Acabou levando uma virada e perdeu o lugar aqui, tá? De toda forma, a tabela momentânea não, né? A tabela agora, antes da 11ª rodada acontecer, o Palmeiras é líder com 19 pontos, seguidos de Corinthians, que perdeu uma posição, né? O Corinthians está em segundo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Curitiba e São Paulo. São Paulo está no G6, tá? O Palmeiras passou o Corinthians, o Palmeiras sapecou acho que 4-0 no Botafogo do John Textor e acabou passando o Corinthians, tá? Hoje provavelmente a mídia já estava falando que o Campeonato Brasileiro está em um ótimo nível, né? Quando o Corinthians estava em primeiro liderando ali, o campeonato estava num nível ruim, era o campeonato com o menor nível de pontos da história, etc. Agora acho que já deve ter mudado, já deve estar num nível aí parecido com o da Champions, né? De toda forma, o Corinthians está um ponto só atrás do Palmeiras, tá? Então o Corinthians pode retomar a liderança nesse final de semana. Tudo depende ali de um empate, né? O Corinthians precisa vencer e o Palmeiras precisa empatar ou perder, tá? E aí o Corinthians consegue retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então vamos dar uma olhada nos jogos da rodada. A rodada começa amanhã com Corinthians e Juventude na Neoquímica Arena às 16h30, tá? Amanhã ainda, né, no sábado, tem Atlético Mineiro e Santos. Eu acho que o Atlético Mineiro deve passar o carro no Santos jogando lá em Minas Gerais. O Atlético que levou 5 do Fluminense. Ainda no sábado, Fluminense e Atlético Goianiense, Cuiabá e Bragantino,
E Internacional e Flamengo, tá? Flamengo que demitiu o técnico Paulo Souza, né? Uma situação meio esquisita. Demitiu o técnico foi lá dar treino hoje, enquanto estava assinando o contrato com Dorival Júnior. Uma situação extremamente constrangedora, né? Ah, no domingo, a gente tem ali São Paulo e América, no domingo às 16 horas, tá? São Paulo e América Mineiro. Goiás e Ceará. Ah, o Ceará, né, que perdeu o técnico do Dorival Júnior pro Flamengo, parece que está negociando com o Carille ou o Silvinho, tá? Parece que teve um contato com o Carille, mas o Carille estava meio interessado em ir para fora do país, não estava tanto interessado em continuar no Brasil, e fez contato com o Silvinho gostou do projeto, e aí pode ser que o professor Silvio de Campos Mendes vá treinar o Ceará. Tomara que vai, faça um bom trabalho, o Silvinho merece aí fazer um bom trabalho, ser conhecido como um grande técnico que ele pode vir a ser. Tem potencial, tem conhecimento, falta ali mais aquela cancha, né, de saber. Acho que saber ter o vestiário, ele tinha o vestiário nas mãos ali, os jogadores jogavam por ele, mas ele não conseguia implementar direito as ideias. Tomara que com a experiência, né, com os jogos, ele consiga ir melhorando e se torne um grande treinador, tá? No domingo ainda, às 18 horas já, Coritiba e Palmeiras, lá em Curitiba, né, lá no Couto Pereira. Torcer aí pro Coritiba sapecar o Palmeiras ali, meter 6 como é de costume e dar aquela força pro Corinthians, né? Obviamente isso não vai acontecer, o Palmeiras provavelmente vai jogar numa retranca danada, tentando pegar o Coritiba em contra-ataque, né? Como é a forma do Palmeiras jogar. E, bom, tomara que pelo menos empate o jogo, tá? Tomara que o Palmeiras volte ali a fazer jogos ruins como estava fazendo. Fortaleza, Atlético Paranaense. Deixa eu voltar aqui. Onde foi que eu vi Atlético Paranaense? Ah, tá, é isso mesmo, né? Eu tinha visto ele na tabela aqui, tá em terceiro, é isso mesmo. Beleza. Opa. Então, Fortaleza e Atlético Paranaense. O Fortaleza tá na lanterna do campeonato, tá? Pô, com pouquíssimos pontos ali. Apesar da boa campanha na Libertadores, não tá conseguindo seguir bem no Campeonato Brasileiro, né? Acabou ganhando uma partida, empatou essa última. Eu acho que o Fortaleza sai da zona de rebaixamento, tá? A gente ainda tá quase ali, tipo, ainda tá no começo do campeonato, não tá nem na metade ainda. Acho que vai dar bom pro Fortaleza, ele vai conseguir escapar, tá? E para fechar a rodada aqui, Botafogo e Avaí. Nesse jogo aqui, quem perde é o futebol. Dois times horríveis. O Botafogo só enganou, só iludiu mais que a Morena. Esse negócio de SAF falando que, pô, vai brigar e tal. O John Textor falando que se não, no meio do ano eles tiverem a possibilidade de ser campeão, eles vão pra cima, mas não dá, né? Talvez ano que vem aí, John Textor. Mas esse ano aí, inclusive foi até esquisito, né? O Luiz Castro o Corinthians queria contar com o Luiz Castro. Teve uma época ali que quase que o Corinthians contrata o Luiz Castro, né? Acabou não dando certo, ele acabou preferindo vir para o Botafogo justamente por não ter obrigatoriedade de conquista, né? De ser um projeto mais a longo prazo. E agora já está se falando em demissão do Luiz Castro, né? Um negócio muito louco, né, mano? Muito louco mesmo. Bom, mas espero que o Botafogo continue nessa toada aí, que vá para a segunda divisão de novo e vai gastar os dólares do John Textor lá na segunda divisão, tá? Relacionados pro jogo, tá? Então o professor Luiz Pereira é osso, né? Vitor Pereira levou a campo, vai levar, né? Relacionou ali para a partida Cássio Ivan e Matheus Donelli, Bruno Melo, Fábio Santos, João Pedro, Lucas Piton, Rafael Ramos. O Fagner não foi relacionado de novo, tá? É uma lesão infinita do Fagner, não sei o que acontece.
nunca se recupera, é um bagulho muito louco. Mas pode ser também que acho que o Corinthians tem jogo na terça de novo, tá? Então não joga esse aqui para poder jogar na terça. Mas sinceramente, um jogo valendo liderança do campeonato, não sei. Zagueiros Gil, Raul Gustavo e Robson Bambu. O João Vitor também. Todos se recuperaram, tá? Das lesões. Fagner, João Vitor, Maicon e William, tá? Mas ó, o João Vitor não foi relacionado também. Muito provavelmente porque deve jogar na terça-feira. Mas acho que não faria mal o João Vitor jogar esse jogo aqui também, tá? Meio-campistas, eu não vou nem falar o nome desse primeiro jogador aí, porque não merece que seja falado. Duqueiroz, Juliano, Renato Augusto, Rony, William e Xavier, tá? Xavier sendo relacionado de novo. O Maicon também se recuperou da lesão, mas não foi relacionado para o jogo, tá? Muito provavelmente para jogar na terça também. Ou no próximo jogo, não sei se é na terça, mas de toda forma. Atacantes: Adson, Felipe Augusto, né? O fortão lá bombado. Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Roger Guedes e Wesley, tá? O Júnior Moraes parece que sentiu alguma alergia, alguma coisa assim, também não tá sendo não será relacionado, não foi relacionado para o próximo jogo, tá? Dessa forma, muito provavelmente o Roger Guedes vai jogar centralizado de novo. Porém, né, se serve de alento, o Corinthians tem ali a volta do William. O William vai jogar, ainda bem, né? Pô, o William faz muita falta, joga muito. Ficou fora por duas rodadas aí. E é isso. Eu acho que o Corinthians, não sei se está levando o que tem de melhor. Acho que não está levando o que tem de melhor. Deveria levar Fagner, Maicon e João Vitor, mas o professor não quis relacionar, né? Então, paciência, né? Deixa eu colocar aqui a arte do jogo, do próximo confronto. Então, amanhã às 16h30 na Neoquímica Arena. Eu não vou pro jogo, eu até pensei em comprar um ingresso e ir, mas aí acabei. Eu tô numa preguiça que eu vou te contar, viu? Tô numa nhaca que não tô com vontade tipo, de ficar saindo e batendo perna, né? Então não vou pro jogo amanhã. Embora seja contra um adversário com um time pequeno, né? Um time pequeno, Juventude, na Neoquímica Arena, ou seja, em casa, no horário bom, 16h30, mas não vou. O que eu espero desse jogo, tá? Acho que não tem muito o que se esperar, tá? O Corinthians, como eu falei no último jogo, na última partida, o Corinthians precisa vencer esse jogo para voltar para a liderança, para botar uma pressãozinha ali no Palmeiras. Se o Palmeiras não fizer a parte dele, o Corinthians passa o Palmeiras e retoma a liderança do campeonato de novo, tá? O Juventude, acho que ele tá no meio da tabela, ele não tá fazendo um campeonato ruim, mas também tá fazendo um campeonato bom. Tá ali no meio, né, na meiuca ali no bolo. Por jogar em casa, o Corinthians tem a obrigação de ganhar, tá? Só que assim, eu não tô com um sentimento muito bom, tá? Não sei se foi ali, tipo, o baque da saída, de como o Jô saiu, a semana ruim do Corinthians. Eu tô numa bad vibe, assim, tô pouco esperançoso pra esse jogo, tá? Pouco otimista, na verdade. Quero que o Corinthians ganhe, espero que o Corinthians ganhe, mas eu não consigo cravar com certeza se o Corinthians vai ganhar, tá? O Corinthians tem me inspirado muito pouca confiança, vem jogando muito mal, muito bagunçado em campo, algumas peças, especificamente Raul Gustavo, o Cantijo, o Júnior Moraes, são jogadores que estão muito. Renato Augusto, estão muito abaixo, muito abaixo. Isso prejudica bastante o Corinthians, tá? Ainda mais no momento assim, tipo, que tá tendo rodízio, que o Corinthians não consegue manter uma base, seja por lesão, seja por rodízio, seja por jogador que acaba pedindo rescisão de contrato. Então, cara, sinceramente, o Corinthians não tá me inspirando confiança. De toda forma, a gente vai torcer como sempre torce, né?
Então a gente espera ali que o Corinthians ganhe o jogo. Mesmo que seja sem performance, jogando mal, mas o Corinthians precisa trazer esses 3 pontos, tá? Trazer não, né? Tá jogando em casa, então precisa garantir esses 3 pontos. Esperar ali que o William voltando consiga fazer um grande jogo, consiga imprimir um ritmo superior ali que ele sempre imprime, que ele consiga dar alguma assistência para o Roger Guedes e o Roger Guedes consiga finalizar ali com maestria. Ele não tem finalizado bem ultimamente, tá? Mas também não tem tido tantas chances assim. Mas as chances que teve ele acabou finalizando mal. Vamos torcer para que o Corinthians consiga ganhar o jogo e consiga recuperar provisoriamente ali a primeira colocação do campeonato, tá? Bom, rapaziada, eu acho que é isso. Eu falei demais, me estendi demais falando do Jô ali. De toda forma, é o sentimento, né? Pô, a gente fica triste, principalmente da forma como ele saiu, uma forma esquisita. Ele poderia ter levado ali mais 6 meses, até 6 meses não, 3, 4 meses até novembro ali, mas ele não quis, cansou. Acho que ele não quis continuar no Corinthians, né? Não quis mais jogar pelo Corinthians. Ele falou que descarta a aposentadoria, espera propostas, tudo mais, vai avaliar, mas o fato é que ele não queria mais estar no Corinthians, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Eu falei demais, de fato, falei demais mesmo. Mas é isso, rapaziada. É nóis e vai Corinthians, mano.